Bom dia! Bem-vindos à temporada 10 do Café com Lene. Já estava com saudade de estar aqui com vocês no programa Café com Lene, que conquistou uma cadeira na Confederação Internacional do Livro, divulga escritores, artistas, profissionais de todas as áreas, dos seus nichos, a nível nacional e internacional. A temporada 10 está abrindo exclusivamente para o tema terapêutico. Nós estamos agora com essa proposta, é um programa para terapeutas integrativos que vamos desenvolver nesse ano de 2026, além de todos os nossos outros projetos de curadoria que eu já faço e que eu trago aqui no meu programa Café com Lene para divulgar. Hoje nós temos então um grande desafio de motivar. Bom dia a todos que estão chegando aqui. Eu já vou pedindo para vocês clicarem ali no aviãozinho ali embaixo, distribuírem essa live para os seus amigos, para os seus contatos, para que nós tenhamos uma grande audiência aqui. Então, como é importante que nós divulguemos todas as informações que acrescentam. É o que eu estou fazendo, por isso que eu paro um pouquinho de falar, gente, enviando aviãozinho aqui, antes de a gente começar a nossa conversa. Como eu falei, pessoal que estão chegando, bom dia, bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Nós estamos aqui hoje no dia 5 de março, no mês da mulher, abrindo a temporada 10 do Café com Lene, exclusivamente para o tema na área terapêutica. E entre outros assuntos que a gente vai conversar aqui hoje, dizer que o mercado atual, ele não compra o que você sabe. Na era digital, o mercado compra o seu posicionamento. E de modo especial, no virtual, nas redes sociais. Então é um pouco também sobre isso que nós vamos conversar. E hoje eu recebo aqui o terapeuta Amaury Mendes, que é especialista em saúde mental e que ele vai falar para nós sobre o contexto atual, de modo especial sobre a terapia integrativa. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sejam bem-vindos e vamos enviar mais uns aviãozinhos aqui. Eu já vi que o Amaury chegou, já está conosco. E eu vou fazer o convite então para o Amaury estar conosco e nos falar sobre esse tema. Terapia, saúde mental, terapia integrativa. Vamos lá. Já enviei o convite, Amaury, é só você aceitar. Vamos ver se dá certo. Gil, bom dia. Bom dia, Amaury, tudo bem? Bom dia, Lene. Eu estou bem, e você? Estou também, prazer em recebê-lo. Nos conhecemos pessoalmente aqui em Mato Grosso, especificamente na cidade de Lucas do Rio Verde, onde eu estou residindo atualmente. Eu sou natural do Rio Grande do Sul. Há 12, 13 anos, em torno disso, estamos morando em Mato Grosso. Tivemos uma convivência breve aqui, nos encontrando nos eventos, depois em projetos particulares. E a Amaury decidiu retornar para o seu grande querido Paraná, que também é um estado maravilhoso desse Brasil. Mas nós seguimos aqui com um projeto, com um programa muito bom e que nós vamos apresentar hoje brevemente nessa conversa
e que vai fazer toda a diferença na vida de muitas pessoas, de modo especial quem quer se posicionar nessa área terapêutica. E eu convido então agora a Mauri Mendes como terapeuta, né, especialista em saúde mental, para nos dizer, Mauri, quem é você e o que o trouxe para a terapia. Bom dia, Juranildes, bem-vinda à nossa live. Bom dia a todos. Mauri, com você, quem é você e o que trouxe você para a área da terapia? Que eu acredito que não seja a sua primeira área de atuação. Não. Bom dia a todos, bom dia, Lene. É um prazer estar aqui com você. Conheci a Lene em Lucas do Rio Verde. Morei brevemente em Lucas do Rio Verde. Graças a Deus fiz muitas amizades. A gente acabou retornando para o Paraná, mas criei uma conexão muito forte com muitas pessoas. A Lene é uma delas. O Amauri é filho do seu Domingos, filho da Dona Maria, nascido em Borrasópolis, aqui no Paraná, em 1976. Casado com a Luciane, mãe dos 3 filhos meus. Nós temos 3 filhos. Nós temos um Anjinho, temos a Luma, temos o André e temos a Laura. O Amauri, por muitos anos, trabalhou na roça. Depois, por muitos anos, foi chapeiro de lanche, trabalhou numa lanchonete. E desde 2018 eu atuo como terapeuta. Eu passei por desafios emocionais, depressão, ansiedade, pânico, pensamento de ato extremo, e procurei ajuda. Tomei remédio por algum tempo e me ajudou bastante, mas não resolveu. Em 2018, através de um treinamento, um processo terapêutico alternativo, eu consegui transformar a minha vida, eu consegui mudar muito a minha vida, eu me encantei com isso e eu fui para as terapias alternativas. Hoje já está próximo de 1.900 pessoas atendidas, sou especialista em ansiedade e depressão, mas também qualquer bloqueios emocionais ajuda as pessoas a entender a sua mente, principalmente entender o script que ela está seguindo, e juntos a gente consegue mudar isso. Sou um apaixonado pela mente humana. Que nem eu falei, conheci a Lene no Mato Grosso, graças à minha terapia, né, Lene? Se não fosse a terapia, você não teria visto o meu anúncio e não teria chegado até mim, e a gente não teria construído essa amizade muito grande, que parece que eu conheço você há muitos anos. E o Amauri é um sonhador. Eu acredito que as pessoas podem ser felizes sem remédio, sem ansiedade, sem depressão. Isso é possível, sim, desde que a gente conheça os caminhos. Bacana. É interessante como a gente se conheceu, que ficou... Eu digo assim, ultimamente eu, Lene, e percebo que muitas pessoas também, vocês que são da terapia entendem, a gente usa às vezes bengala para se apoiar e justificar os nossos gaps, digamos assim, e a memória, agora a gente tem um argumento válido, que a gente diz, é a Covid, depois da Covid estou perdendo a memória, a gente usa isso. Mas não, eu penso que a questão de memória também é uma questão de prioridade. Se é seu foco, se é sua prioridade, ou se é talvez a sua necessidade, vocês que são terapeutas vão dizer se grava mais na memória, né? Então, eu penso que sendo uma necessidade minha também, eu nunca acreditei em terapia. Eu sou sincera em dizer para vocês aqui ao vivo, sempre achei frescura, vou usar um termo assim, achei frescura. Acho que eu penso que é uma questão cultural, sendo descendente de italiano, no Rio Grande do Sul. Então, o ítalo gaúcho, ele tem um perfil assim de que você está com depressão, está faltando trabalho. Vai trabalhar que isso é frescura. Então, é uma questão cultural, só que isso é muito perigoso. Porque muitas pessoas sofrem, deixam de buscar ajuda por uma questão cultural, de formação cultural. Eu sou testemunha disso, sempre resisti buscar terapia. E só que quando a gente tem aqueles picos de que vai lá no fundo do poço, como disse a Mauri, e que eu acredito que todos nós seres humanos temos, faz bastante tempo, que no Instagram me chamou a atenção um anúncio do Amauri como terapeuta do Paraná, e eu enviei uma mensagem.
Está entrando ligações, gente. Como eu estou usando o meu celular, quando entra a ligação, acaba atrapalhando um pouco. E aí, só que ficou isso. Eu disse, não, mas é frescura, você não precisa de terapia. A Mauri chegou em Lucas do Rio Verde, nos encontramos no lançamento de um livro de uma escritora em Lucas. E o Amaury chegou até mim e me chamou pelo nome. Você é Lene. Meu Deus! Quem é esse homem que chega direto até mim, me chama pelo nome e disse, quem é você? Não lembro, mas eu lembro de você. Você me chamou para terapia, eu sou a Mauri. E disse, que memória invejável. Mas foi assim que a gente se conheceu pessoalmente. A partir disso, a gente iniciou um diálogo, acredito que mais uma aproximação mais como pessoa, como amigos, e eu acredito também que foi o início da quebra da minha resistência à terapia, e iniciei um processo de terapia, assim, com a Mauri, e que o meu, digamos assim, um dos objetivos, e que vai ser muito bacana, inclusive, para o trabalho da Mauri, vai ser esse resultado, de nós apresentarmos o resultado de um trabalho que o Amaury faz, de modo especial com uma paciente que é resistente à terapia. Isso é muito importante. Já está doendo, tá? Já vou avisando, já está doendo. Dói até fisicamente. Mas acredito que seja esse o processo. Mas nós hoje estamos aqui para também trazer os nossos internautas, quem está aqui conosco, podem interagir. Se vocês quiserem fazer perguntas para o Amaury, enquanto ele vai se manifestando, eu vou acompanhando aqui. Na medida do possível, ele pode responder perguntas na área da terapia e na área do nosso projeto também, que é o nosso programa Terapeutas Notáveis. Então, agora, Amaury, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre quais são as maiores dificuldades que o terapeuta enfrenta no contexto de hoje, no contexto atual. Acredito que ele já vem enfrentando, não só de hoje, mas de modo especial atualmente, né? Porque eu percebo assim que como os profissionais de outras áreas, não é diferente com os terapeutas, há muitos terapeutas tecnicamente fantásticos, com resultados incríveis, impactantes. Mas, assim, no anonimato, né? E que eu acredito que seja uma questão de posicionamento, de visibilidade, essa questão toda. Mas nessa profissão da área da terapia, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam no mercado? Lene, o maior desafio que a gente tem hoje, que a gente encontra, é o desafio de passar para as pessoas os resultados. Principalmente a gente que trabalha com terapias alternativas, e aí eu jogo para mim, graças a Deus, primeiramente, eu sou só digamos assim, um condutor para ajudar as pessoas através da terapia, porque Deus está em tudo, mas o maior desafio é transmitir isso para as pessoas. Porque na terapia que a gente trabalha, que eu trabalho, a gente não trata sintoma, a gente trata a causa, procura resolver na raiz. E a gente consegue entregar muitos resultados mesmo. Tem um stories na minha rede social que eu postei ontem de uma pessoa com desafio no trabalho, em uma sessão, no dia seguinte, ela já sentiu totalmente diferente. Isso é uma terapia de uma forma rápida, breve, com um resultado muito significativo. E as pessoas estão desencantadas, desacreditadas por conta de terapias normais. Não estou falando mal aqui jamais de terapias, são terapias diferentes, todas as terapias são válidas. Só que o que acontece? Nós vamos tratar a causa. E como as pessoas não têm o conhecimento disso, é um desafio muito grande para nós, terapeutas, para a gente passar essa mensagem para as pessoas. Por isso que daí surgiu a ideia, quando a gente conversou, quando você me falou das coletâneas que vocês já têm, que são várias coletâneas em outras áreas, que eu me encantei por fazer essa coletânea, para trazer esses terapeutas, psicólogos, mas também, principalmente, terapeutas holísticos que têm resultado, para que a gente possa construir um grupo, porque o objetivo é a gente vender, é a gente trabalhar, vender o nosso trabalho, mas vai muito além disso. Uma pessoa terapeutizada, ela vai deixar de cometer o ato extremo. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, pessoas chegarem para terapia e talvez se ela não viesse para terapia, ela iria cometer o ato extremo. Aqui a gente não pode falar a palavra, então a gente tem que usar
Então, a importância de entender isso. E isso é um grande desafio hoje, porque as pessoas estão desacreditadas. Elas estão sofrendo há tanto tempo, talvez uma vida inteira, que elas não acreditam mais que aquilo é capaz. Então, a gente precisa construir essa autoridade, fazer essa comunicação, fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, eu e você, para que as pessoas entendam que, assim como a Lene está passando por um processo intenso, que causa dores até física, né, Lene? Quando a gente mexe num padrão, quando a gente mexe numa dor, causa uma dor física. Ah, amor, mas eu vou fazer terapia, eu vou piorar? Talvez no começo, sim. Mas o que que acontece? Você vem para terapia, a Lene tem a dor dela que ela está trazendo para terapia. Só que ela podia escolher ficar com a dor que ela estava ou mexer, talvez aumente um pouquinho no início, só que depois a gente resolve. Então você tem duas escolhas. Escolher duas dores. A dor que está agora ou a dor de mexer. Só que a dor de mexer, ela é finita, ela tem um final. Então o maior desafio hoje dos terapeutas é passar isso para as pessoas. A Adriele está aqui ó, na live com a gente. A Adriele é terapeuta, ela trabalha com outras terapias energéticas. Eu estou fazendo um processo com ela, é maravilhoso. Só que as pessoas às vezes não têm esse conhecimento. Então, o maior desafio é tocar nas pessoas que elas podem e é possível ter uma vida maravilhosa. Muitas sem remédio, tendo uma vida tranquila, resolvendo os traumas e os conflitos que vêm desde lá da infância. Verdade. Eu estou sendo testemunha de tudo isso que a Mauri está falando, porque sim, e principalmente quando a gente resiste, né? Quando é resistente a isso, mexer dói mais, dói porque a resistência é algo, o termo já diz, está ali resistente. Então, você mexer em algo que está bem resistente machuca mais do que a maleabilidade, enfim. Isso é muito interessante, mas mais do que interessante, isso quando se trata de vida, isso é importantíssimo, é fundamental. Então, como assim eu venho... A Maurícia encantou com as coletâneas que eu organizo. Eu sou bióloga de formação, trabalhei na área da educação, mas eu sou literatura de alma e de paixão. Sempre fui. Eu lembro que eu respondi quando eu tinha 8 anos para o prefeito lá de Serafina Corrêa, que ele perguntou o que queria ser quando crescer. Eu disse que quero ser escritora e eu nem sabia o que isso significava. Então, eu acredito que isso seja missão, seja vocação, seja a paixão da vida, e aquilo que a gente diz, construir o seu legado a partir de algo que te dá prazer, que te realiza, que é o sonho da sua vida. E eu sempre tive isso muito presente para mim, que é a literatura. Então, eu me mantive no mercado, mas construindo a minha carreira literária. Hoje eu tenho 28 livros publicados, vários deles já traduzidos para 6 idiomas. Eu faço parte de mais de 15 academias de letras nacionais e internacionais. No currículo, quando eu tenho que enviar, eu tenho que tirar alguns títulos que eu já recebi, porque já passa de 100 entre medalhas e títulos, enfim. E o maior deles que eu considero assim um destaque como eu vim morar em Mato Grosso em 2011, em 2018, pelo movimento literário que eu já fiz em Mato Grosso, em 2018 eu recebi da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso o título de cidadã matogrossense. Isso é muito nobre quando vem com o argumento da literatura, da leitura, do livro, do posicionamento literário. Então, das coletâneas aqui, Você Sente-se Bem? Para idosos, como objetivo de autoestima, quando eu completei 60 anos. E, dizendo isso, 60 anos resistindo à terapia, agora eu posso dizer a importância que tem, apesar de tanto tempo, apesar de estar tão enraizado e firme, a necessidade desse movimento. Apesar da dor, apesar de tudo isso, a necessidade desse movimento terapêutico é fundamental. E agora estou entendendo, sim, todos precisam de terapia, que eu achava frescura, não é mesmo.
E aí, quando a Mauri diz que se encantou pelas coletâneas, gente, eu sou apaixonada por poesia, eu sou poeta de alma e coração. Temos essa coletânea que é para poetas, Café com Lene, Café com Poesia, Poesia e Arte. É uma coletânea maravilhosa, com posicionamento muito bom. E tem o das mulheres, que é a coletânea Mulheres, Mulheres Notáveis, todas elas indo para a sua quinta edição. Já estamos no 5º ano de publicação das coletâneas e essa coletânea aqui, Mulheres Notáveis, ela foi chamada para ser apresentada agora no mês de março no Encontro Mundial de Mulheres em Salvador, na Bahia. Todo ser humano precisa de terapia. Isso é fato, Juranildes. Juranildes está aqui em Lucas do Rio Verde, hospedada num hotel aqui, porque a minha casa só tem um quarto e um escritório. Juranildes, um beijo para você. Ela foi nossa palestrante do Março Mulher da Argélia essa semana. Daqui a pouco eu vou almoçar com ela. Sigam a Juranildes, que ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma mulher notável. Ela está na coletânea. Ela tem os livros dela. E eu estarei em Salvador, na cidade dela, apresentando essa coletânea no Encontro Mundial de Mulheres. Então, quando a Mauri diz que se encantou pelo trabalho que eu faço da organização de coletâneas, eu, Lene, enquanto antologista, escritora, enfim, eu posso afirmar que a literatura cura, porque muitos testemunhos desses capítulos, dessas coletâneas, muitas mulheres deixaram de tomar o remédio para a depressão que se curaram escrevendo. Que se curaram na escrita, olhar para si e dizer, eu não sabia que eu era tanto, para que eu preciso disso? Não preciso. Então, a literatura também é um instrumento de cura. E isto é o meu legado, esse é o meu legado de deixar essa possibilidade, esse caminho, e eu ensinar as pessoas e dar esse espaço de escrita para a cura. E dizer que hoje, sempre foi, mas hoje nas mídias muito mais, a questão de você se posicionar como autor, com autoridade no seu nicho, faz diferença. Então, essa é a pergunta que eu vou fazer para a Mauri, porque surge essa ideia do programa Notáveis Terapeutas que Impactam, surgiu dessa percepção, né, do Amaury também, da minha habilidade em organizar antologias, que eu digo, eu faço isso assim, mas eu sou muito exigente nesse ponto, eu não faço aquele livrinho fininho, eu gosto do livro bem posicionado. Nós nos posicionamos e eu gosto de posicionar o livro bem também. Mas de perceber que se você tem um capítulo ou um livro publicado com autoridade nos resultados que você já tem, seja qual for o nicho, nesse caso os terapeutas, a pergunta é a maioria assim, ó, você acha que o método clínico, os resultados, a prova do que você já fizeram, se estiver publicado em um livro, ou você chegar e dizer que você tem um título, que você é um autor da literatura dentro da área da terapia, isso vai fazer diferença para o profissional terapeuta? Como que você entende essa parte? Muita diferença, Lene. Só para você ter uma ideia, recentemente eu pedi para os meus pacientes, aqueles que autorizam, eu tiro uma foto, faço um stories ali, e só para você ter uma ideia, uma foto que eu postei, vieram 2 pacientes novos que estavam precisando de ajuda, sem eles saberem da terapia. Simplesmente escrevo lá, terapia maravilhosa, marco a pessoa, uma foto, 2 pessoas que estavam procurando ajuda, ao ver a foto do meu paciente, se identificou e procurou ajuda e já está também no processo terapêutico. Imagina uma obra dessa. E o propósito dessa obra é a gente colocar esses depoimentos, colocar esses cases de sucesso para que as pessoas peguem esse livro, 30 e poucos coautores, aonde cada um vai ter sua história de sucesso. E ali a pessoa vai se identificar e isso vai fazer com que as pessoas procurem ajuda. Porque se uma simples foto pode causar tudo isso,
E aí, por que isso acontece? Só uma explicação breve. Eu trabalho com PNL, Programação Neurolinguística. Eu sou especialista em comportamento humano. Nós somos seres visuais. Às vezes eu vejo uma foto da pessoa e eu me identifico com ela. É uma comunicação inconsciente. Eu tenho um relato de uma história que aconteceu na minha vida como terapeuta, de uma mulher japonesa, e os japoneses normalmente eles são muito retraídos, né? A cultura deles, é a forma deles. Ela sentou na minha frente no consultório, e ela sentou e já te falou o que tinha acontecido com ela. E ela falou assim, só eu e você e a pessoa que fez isso sabe disso agora. Aí eu falei para ela assim, ó, por que que você falou isso para mim desse jeito? Ela falou assim, na época eu tinha meu consultório, eu tinha uma foto minha, ela falou assim, eu não sei, eu olhei na sua foto, eu sabia que eu podia confiar em você. Então, isso são coisas que, aí quando você me mostrou a coletânea, esses livros maravilhosos que você faz, com toda essa estrutura, aí eu me encantei por isso. Agora, você imagina isso num livro onde vai ser, numa coletânea, onde vai ser específica para terapeutas, contar histórias reais de transformação? Então, se uma simples foto pode fazer isso, você imagina uma coletânea com depoimentos de vários terapeutas e já deixar destacado aqui, não é para qualquer terapeuta, né, Lênia? A gente vai passar a gente vai fazer para ver se a pessoa aprova mesmo para entrar nesse projeto ou não. Para quem já tem resultados. Sim, a gente quer pessoas que estejam compromissadas com entregar resultado para ajudar as pessoas, porque a gente lida com vida. O terapeuta lida com vida humana. Eu sei que a Lene também, eu conheço histórias da Lene do Lucas do Rio Verde, que são histórias maravilhosas. Tem uma menina lá de 16 anos, que já fez o primeiro livro, né, Lene? Transformou a vida dela. Um menino de 9 anos, que era um aluno, assim, ó, ele foi, na verdade, expulso de quase todas as escolas de danadinho que ele era. Mudou a vida desse menino no momento em que eu ajudei ele a publicar o seu livro. Hoje ele é escritor. Hoje ele está buscando por si próprio encontrar uma vaga numa escola particular como bolsista. Então muda a vida das pessoas. A Juranildes aqui também disse, ó, essas mulheres que escreveram aqui, e é verdade, Juranildes, elas olham para si e elas dizem, eu existo. Então, se essas coletâneas que falam de mulheres, dos idosos e da poesia já transformaram muitas vidas, vocês imaginem um livro com texto sobre terapia. Eu gostaria que quem está aqui na live e é terapeuta, escreve aqui, sou terapeuta, só para a gente saber quem é terapeuta que está aqui, ó, sou terapeuta, só para a gente poder interagir também com essas pessoas que estão aqui, são terapeutas, agradeço se vocês escreverem, enquanto a gente vai conversando. A Maurício tocou num ponto muito interessante. O nosso programa, que construímos a Mauri e eu, com muito carinho, é o programa Notáveis Terapeutas que Impactam. O selo Notáveis é meu, né, da Lene, tanto que o Mulheres Notáveis existe desde 2022. Eu já tenho educadores notáveis, agora a provocação do Amauri para os terapeutas notáveis. Então, esse selo Notáveis, ele estará nesse programa dos terapeutas. É um selo importante, que já tem nome, que já foi levado para a Feira de Guadalajara o ano passado, que é a segunda maior feira do mundo. A primeira é da Alemanha, de Frankfurt. E nós temos já esse selo com grande visibilidade internacional. Então, esse é um grande ganho já para quem tiver o seu capítulo publicado nesse programa dos terapeutas, além de outros bônus. Mas antes de falar dos bônus dos coautores, eu quero pontuar mais uma vez o que o Amauri falou. Não é qualquer coautor. Nós vamos selecionar aqueles terapeutas em que, sim, tem isso como projeto de vida, que é se fortalecer enquanto autoridade, ter o seu trabalho divulgado e como legado num registro escrito, numa obra, num livro, mas de modo especial aquele terapeuta que tem resultados e que vai divulgar os seus resultados nesse capítulo, porque é a partir dos seus resultados que esse livro ele vai trazer mais clientes, digamos assim, para esse terapeuta, que no momento que você publica o seu capítulo com os resultados do seu trabalho e com o seu contato, é também através desta obra que vocês conseguem
mais pacientes, mais clientes e mais resultados para o seu negócio enquanto empreendedores, enquanto terapeutas. É um dos objetivos desse programa. É fortalecer a profissão do terapeuta, é fortalecer o seu trabalho. Por isso que eu, enquanto antologista, tenho essa função de colocar, digamos assim, no palco com luzes para que as pessoas vejam e saibam o que você está fazendo. Como eu falei na abertura, muitos terapeutas estão entregando bastante, impactando pessoas, dando ótimos resultados e as pessoas não sabem, nós não sabemos. Nós podemos até nem procurá-los porque não sabemos nem que vocês existem. Então, para além de vocês terem um testemunho dos resultados de vocês, terem autoridade no que vocês fazem, um dos objetivos desse projeto, desse programa, é dar essa visibilidade a vocês. Como eu falei, esse programa Café com Lene, ele conquistou uma cadeira na Confederação Internacional do Livro. A cada 45 dias, nós temos feiras virtuais internacionais. Agora está acontecendo a da Itália. Mês passado aconteceu a da Argentina. No próximo mês eu não sei qual o país. Mas nessas feiras virtuais, e que depois você pode divulgar a sua live, esses profissionais terão esse palco internacional para divulgar o seu trabalho. Aqui no meu programa Café com Lene, a partir da semana que vem, nessa temporada 10, estamos abrindo hoje com o parceiro do programa, que é o Amaury. Mas a partir da semana que vem, quem vai vir aqui para esse palco vão ser os coautores. Eles terão uma oportunidade de aqui, de modo virtual, e depois podem divulgar para o mundo o seu trabalho, e participar do programa Café com Lene. Eu, enquanto antologista da área da literatura, e que eu vou sempre me aprimorando e buscando sempre fazer cada vez melhor, há 2 anos que eu já faço aquisição de um espaço nas bienais, nas grandes bienais, que é a Bienal Internacional do Livro de São Paulo e a Bienal do Rio de Janeiro, por enquanto. E eu estou pesquisando outras bienais pelo Brasil. Então, já está confirmado, dia 6 de setembro, à tarde, é o nosso espaço na Bienal do Livro de São Paulo. Os coautores dessa coletânea têm o seu espaço reservado lá, estarão lá conosco. Se a coletânea já estiver pronta para esse momento, porque nós temos uma meta de 30 capítulos, né, 30 coautores. Se nós chegarmos à meta antes da Bienal, nós faremos um grande lançamento na Bienal. Se não ficar pronto, nós estaremos lá falando do trabalho de vocês, falando dos coautores que já confirmaram. Eles poderão dar entrevistas, divulgar o seu trabalho e convidar para o lançamento, que muito provavelmente já teremos data e local e horário, enfim. Mas é assim, é potencializar o seu maravilhoso trabalho, terapeuta, que para além do maravilhoso, ele é fundamental. Eu hoje sou defensora, porque eu estou vendo os resultados em mim. E é uma necessidade, assim, de todo ser humano. Então, eu me engajei muito nisso, vejo isso uma grande necessidade e, com certeza, aceitei de pronto a proposta do Amaury. Claro, eu com a minha habilidade nessa área de curadoria, né, das produções literárias, e o Amaury como conhecimento na área da terapia, porque eu sou bióloga, claro, e como ser humano, acho que todos entendemos um pouco de terapia, mas o Amaury aqui é autoridade no tema da terapia. Além disso, Amaury, agora, em termos do nosso, até para a gente se encaminhar para o final, dito isso do nosso programa, da coletânea, eu gostaria que você fizesse esse convite aos terapeutas, qual que é a importância que tem deles estarem nesse programa, quais os ganhos, os benefícios que eles terão estando conosco nesse programa dos terapeutas notáveis. O ambiente que a gente vive, Helena, ele influencia. Você passou por um período da sua vida que você mudou de lugar, né? Porque você percebeu que o ambiente físico que a gente vive, ele vai influenciar nos nossos resultados. O grupo que a gente vive vai influenciar nos nossos resultados. Então, se você participando de uma coletânea dessa, você vai ter o seu livro, você vai ter a participação nesse livro, você vai gerar autoridade, você vai ter uma vitrine maravilhosa, porque vão ser 30 coautores fazendo propaganda de si mesmo, mas fazendo propaganda de todos os outros parceiros.
Então não é só uma coletânea, é um grupo que a gente está criando para que a gente possa passar a mensagem da terapia, que as pessoas, como a Lene foi tocada, isso acontece muito, as pessoas têm muita resistência à terapia. A Lene falou ali a questão do sul, né, que é a questão de trabalhar mais. Eu já ouvi falar, é falta de do que fazer, é falta de ir para a igreja, é falta de rezar ou de orar, é falta de lavar uma louça. Então, não é assim, pessoal. E todos nós, as pessoas me perguntam, Mauri, a terapia é para quem? Eu falei assim, ó, a terapia é para todo mundo, mas nem todo mundo é para terapia. Porque às vezes a pessoa não quer resolver aquela questão. Mas o importante é você, terapeuta, entender que você vai estar num grupo onde isso vai te gerar uma autoridade, talvez uma visita, talvez você terapeuta, assim como eu, faz palestra. A partir do momento que você tem uma obra sua, que você tem uma participação ali, isso vai te gerar autoridade, isso vai te trazer. E não adianta, sem autoridade não existe. Autoridade não tem nada a ver com ser melhor do que os outros, ou nada a ver com autoritarismo. E sim tem a ver com você se posicionar para que as pessoas olhem para você e entendam que, opa, essa pessoa, esse terapeuta pode me ajudar. Assim como a Lene, a posição dela, a estrutura dela, eu tive o prazer de conhecer ela pessoalmente, trouxe uma segurança para mim fazer uma parceria com ela nesse projeto. Por quê? Posicionamento dela. Então, tem até o dizer na área do desenvolvimento humano, nós somos a média das 5 pessoas com a gente mais convive. E se você vai entrar num projeto desse, nós vamos ter uma convivência. Então vai ter essas lives com a Lene e comigo, vai ter esses eventos, a gente vai ter um grupo que a gente pode conversar. Enfim, eu vejo isso como terapeuta, conhecendo a dor dos terapeutas, porque eu conheço muito, porque eu tenho muitos amigos terapeutas. Isso é uma baita de uma ferramenta que vai gerar muita autoridade para você, terapeuta, para você vender o seu trabalho e multiplicar esses resultados que você já tem. E aí eu peço para você, terapeuta, parar um pouquinho de olhar talvez para o processo terapêutico e começar a olhar para quantas pessoas que podem até mesmo, aí eu vou dar um puxão de orelha aqui, Lene, pode até mesmo cometer o ato extremo, que a gente não pode falar a palavra aqui, cometer o ato extremo porque você está se escondendo. Talvez essa obra, você imagina se essa obra, se uma pessoa pegar essa obra e ler, entrar em contato com você, e ela estar prestes ou pensando em cometer isso, ela parar com isso, já valeu a pena. Já valeu o investimento, já valeu você ter investido nisso e exposto a sua história. Porque às vezes a gente também tem medo de se expor. E quem não passa pelo ridículo nunca vai experimentar o extraordinário. E às vezes a gente fica querendo se esconder, se esconder, se esconder. E essa obra é uma boa forma de você se aparecer com autoridade e pare de pensar no processo e olhe lá no resultado, que essa obra vai ajudar você a aumentar aquilo que você já tem. Verdade. Nisso que o Amaury falou, eu quero pontuar 2 questões. Nesse programa, porque percebam assim, nós não estamos falando em coletânea, porque para nós, nesse programa que nós construímos e pensamos assim com muito carinho e desenhamos indo e voltando, a coletânea, ela é um instrumento para um programa que nós estamos construindo agora, que um deles é uma comunidade. Isso que o Amaury falou. A gente está construindo uma comunidade de terapeutas, que nós vamos começar a interagir. Esse ano, no volume 1, no ano que vem a gente pode repetir o volume 2. Quem quer apresentar novos resultados, trazer novos coautores. Então, é um programa em que haverá uma comunidade para essa convivência, como disse o Amaury, o nível das suas 5 pessoas de convivência, o meio, e será esse meio da terapia que penso que é desafiador para esse profissional se estabelecer enquanto terapeuta, porque há um certo preconceito dentro do profissionalismo, e isso fortalece muito. Então, esse é o nosso grande objetivo. E dizer que também, dentro do posicionamento na área
da literatura e você tendo um texto assinado e publicado, isto garante e eleva muito a sua autoridade. Acabou de entrar aqui a doutora Ludmila, aqui de Lucas do Rio Verde, ela é minha terapeuta integrativa na área física. Essa semana eu gazeei a consulta, está aqui me denunciando, mas por causa dos meus compromissos, mas ela tem me orientado muito bem, isso faz muita diferença. E nós precisamos da medicina tradicional, sim, não estamos excluindo nem psicólogo, nem medicina tradicional, mas eu sou testemunha de que eu estou encontrando também bons resultados na terapia integrativa física com a doutora Ludmila, e ela está lançando o livro solo dela comigo, é minha aluna, minha mentorada. Aguardem, acompanhem a doutora Ludmila, que ela vai lançar o livro solo dela, e isso é posicionamento. Ela está buscando divulgar os resultados, e eu sou testemunha aqui que meu marido já curou, mas ele fez tudo certinho. Eu sou um pouco mais, não sou tão certinha como ele, mas ela está divulgando numa obra solo os resultados do trabalho dela de terapia integrativa. Então, juntando com a medicina tradicional, a terapia integrativa, o psicólogo, o terapeuta, tudo isso precisa ter um posicionamento de melhoria da sua vida, em primeiro lugar, e da vida do outro para melhorar a sociedade. Porque a saúde física é o foco, a gente vê assim, altos investimentos em PSF, em hospitais, em clínicas, né, de modo público, para a saúde física. E se nós estudarmos um pouco e formos pesquisar, a saúde física, ela está diretamente relacionada com a saúde mental. Então, se nós nos dedicarmos um pouco mais em cuidar da nossa saúde mental, a nossa saúde física também, ela melhora através disso. Então, essa que é a importância de nós aqui estarmos trazendo para vocês essa proposta, e por isso que eu também fiz adesão a esse convite que o Amaury me fez de a gente fazer esse programa, e que o instrumento será um livro, que é uma habilidade que eu tenho. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês aqui? Nos acompanhem todos, porque a temporada 10 que está iniciando hoje com o tema terapêutico, ele será, a partir de agora, semanal. Nós abrimos hoje, na quinta-feira, mas ele será sempre às quartas-feiras. Às quartas-feiras, semanalmente agora, nós estaremos aqui às 11h45 de Brasília, às 10h45 de Mato Grosso, falando sobre o tema terapia, né? O nicho terapêutico. Nós vamos trazer os coautores que já forem confirmando os seus capítulos na coletânea. Eles poderão estar divulgando seu trabalho, seus resultados, já conquistando pessoas para o seu nicho, para o seu trabalho. Então fica aqui o convite a vocês todos estarem aqui aprendendo com esses terapeutas, aprendendo com o nosso bate-papo. E, de modo especial, convidando os terapeutas que assistirem essa nossa conversa aqui, para que façam contato conosco e estarem nesse nosso programa da comunidade dos terapeutas, da divulgação e da publicação dessa coletânea com os temas, escrevendo no nosso direct. Essa live vai ficar compartilhada no meu Instagram, @lenizilhoto. Vou fazer collab com o Amaury, estará também no Instagram do Amaury. Então, quem tiver acesso a essa nossa conversa, envie uma mensagem no direct dizendo que está interessado no capítulo, em conhecer o programa, e nós entraremos em contato. Nós temos o nosso time agora, de administração, o comercial, o marketing, enfim, estamos construindo esse time maravilhoso dos terapeutas e desse programa, e a gente vai colocar vocês em contato para o próximo passo, para quem tiver interesse em estar conosco no projeto, no programa, na coletânea, e de modo especial aqui nas lives para a gente aprender juntos. Amaury.
Lene, obrigado pelo convite e, primeiramente, Deus abençoe a todos nós nesse projeto, Deus abençoe cada um de você que passou por aqui, que vai passar. Eu fiz uma breve passagem por Lucas do Rio Verde, morei 9 meses aí, e aí a minha família acabou não acostumando, eu voltei para o Paraná, daí um dia eu fiz a pergunta, antes de vir, o último contato pessoal que eu tive com a Lene, ela falou assim, o que você acha que você foi fazer no Lucas do Rio Verde? Eu falei, eu vim te conhecer. Interessante isso. Entre tantas pessoas, porque eu sou palestrante também, e eu fiz praticamente 50 palestras aí em Lucas do Rio Verde, muitas escolas, creche, empresas, e eu fiz muitas amizades aí. Vou voltar aí com certeza com outros projetos no futuro. Eu quero agradecer você por essa parceria, por ter aceitado esse desafio quando eu lancei esse desafio para você. Quero agradecer a você por isso, por estar aqui junto. E você, terapeuta, se tiver alguma dúvida, me chama a Lene. Nós temos nosso time para poder atender vocês, para você entender que o doutor Jesus... O doutor Jesus disse que hoje, às 19h30, tem hora marcada conosco. ele já deu o primeiro passo, ele não está ficando para trás, não. Exatamente, doutor Jesus Vargas. Fragosa, muito obrigado pela sua decisão, parabéns pela sua decisão. Exatamente. Obrigada pela escolha e com certeza, quando a gente, eu gosto de finalizar não com respostas, mas com perguntas. Qual é o risco de você profissional, nesse caso da área da terapia, que você corre não se posicionando, né? E assim, qual é o impacto financeiro na sua profissão quando você ainda não é referência? E qual que é o impacto financeiro quando você se torna uma referência no seu nicho? E o livro, a literatura, ele é um instrumento poderoso de posicionamento e aumento de autoridade. Eu digo assim, ele cura, o livro é um leque de benefícios. Sim. Mas trazendo aqui para o nosso programa, ele é posicionamento e aumento de autoridade. E que impacta diretamente no seu financeiro. Porque hoje a gente sabe que o financeiro ele é impactado, sim, pelo seu posicionamento, pelas pessoas conhecerem você. Como diz o Mauri, ele só posta lá pedindo autorização para os seus pacientes, dizendo que falou sobre isso. Está chegando cliente só dizendo, hoje eu atendi essa pessoa. Vocês imaginem vocês divulgando e dizendo que vocês escreveram sobre a profissão de vocês. Isso é autoridade. Então, muito obrigado, doutor Jesus Vargas, pela sua escolha, pelo seu posicionamento. Seja bem-vindo. A nossa conversa hoje vai ser muito produtiva. E fica aqui mais uma vez o convite a todos os terapeutas que estão aqui na live agora, que vão assistir depois, enviem uma mensagem no direct, seja para mim ou para a maioria, a gente encaminha para o nosso time agendar, porque nós precisamos conciliar as agendas, minha, do Amauri e de vocês que vão nos procurar. Então, isso o nosso time faz com muita propriedade. Eu vi que 2 deles estão aqui, a Fernanda e o William, eu vi que estão aqui conosco, são do nosso time. Muito obrigado, galera aí que está nos bastidores conosco. Quero agradecer de modo especial a todos vocês e, particularmente, a Mauri, pela confiança, né, pela confiança no meu trabalho, na minha habilidade e de estar nesse programa com você. E da mesma forma com que você confiou no meu trabalho, estou confiando no seu como meu terapeuta e como parceiro nesse programa. Eu faço as suas falas, a minha fala também. Obrigado por confiar no meu trabalho como paciente minha, mas também como aceitando essa proposta. Obrigado mais uma vez. Na quarta-feira a gente se encontra de novo. Manda para aquele terapeuta que você sabe. A Lene falou do posicionamento, do financeiro e tal, e eu dou mais uma esticadinha aqui. Quantas pessoas que a gente vai deixar cometer o ato extremo enquanto a gente estiver se escondendo? E o livro é uma exposição que você vai ter muito positiva. Obrigado a todos. Lene, obrigado a você. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Um ótimo final de metade de semana a todos.
Deus abençoe a todos nós, o nosso trabalho e, de modo especial, a nossa missão. Nós viemos com uma missão. O que o Amaury diz, pense na pessoa que você deixa de salvar, não se posicionando e não publicando seu trabalho. Às vezes, quando eu falo para as mulheres estarem aqui contando seu testemunho, que impacta a vida de muitas pessoas, eu chego ao extremo, eu digo assim, a você não se posicionar e divulgar o que você faz, até certo nível, é até um ato de egoísmo, porque você guarda lá naquele cofre todo o seu conhecimento e pode deixar de salvar uma vida. Então, isso é egoísmo. Vamos Perfeito. publicar, vamos trazer, vamos nos comunicar, e o livro é um instrumento maravilhoso e poderoso de cura, de salvar vidas, de posicionamento, de aumento de autoridade e como bônus no financeiro, porque o financeiro é um bônus da nossa missão e nós estamos aqui com esse propósito. Nosso propósito é nos melhorarmos como pessoa, melhorar o mundo e como bônus temos o benefício de melhorar a nossa vida financeira. Então, até quarta-feira, às 11h45 de Brasília, às 10h45 de Mato Grosso, estaremos aqui falando de terapia. Não sabemos ainda o nosso convidado, mas até ali na segunda-feira a gente já vai estar divulgando o nosso convidado. Então, fiquem ligados. Agora nós temos a temporada 10 Café com Lene, tema terapia. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada, Amaury. Até quarta-feira. Tá, até. Tchau, tchau.